Bom, então eles vão fazer uma teologia da cruz, que eles vão pegar de São Paulo, porque São Paulo já fez essa coisa de falar. São Paulo sabe que ninguém quer ouvir falar do crucificado, né? Que ele chama os judeus nem os gregos, né? Nem os judeus porque é um escândalo, nem os gregos porque é uma loucura. E ele já fez um esforço, foi Paulo que fez o primeiro esforço de falar da cruz de Cristo de uma forma que ele não fosse um bandido, que ele não fosse um maldito. E então o Marcos vai pegar isso de Paulo, já tem, né, a ideia já está aí, Paulo já adiantou muita coisa. Então a primeira coisa é isso que Paulo, quando vai falar para os filósofos epicuristas e estoicos, na hora que ele fala na ressurreição, eles não querem mais nem ouvir falar. Não. Aí vão embora, né? Deixa Paulo falando sozinho. Paulo não converteu ninguém ali, somente o Dionísio, né? Que foi convertido, mas os outros não quiseram saber. Mas Paulo não pode deixar de falar na ressurreição, né? Então, a morte e ressurreição de Jesus faz parte da mensagem cristã. Paulo diz, eu prego Jesus, eu anuncio Jesus e Jesus crucificado, né? E ninguém pode ter vergonha da cruz. Então, que era a maior vergonha para uma pessoa, era a pessoa dizer que tinha conhecido ou que tinha algum parente que tinha sido crucificado. Ninguém dizia isso, ninguém dava esse tipo de informação, né? Vocês veem que no julgamento de Jesus nem foi julgado ainda, e Pedro já está jurando para uma escrava que nunca nem ouviu falar de Jesus, nunca ouviu, porque ninguém conhecia crucificado. Jesus ainda nem terminou o julgamento, Pedro nem tem certeza se Jesus vai mesmo ser crucificado ou não, e já jura que nunca ouviu. Nunca vi esse cara. Que ninguém conhecia um crucificado, ninguém. Era uma forma de varrer o nome de uma pessoa da face da terra. Ninguém mais falava no nome de um crucificado, né? Porque era um maldito e ele trazia maldição para a pessoa se a pessoa falasse o nome do crucificado, né? Então é isso. Mas aí o cristianismo não abria mão. Ele sempre que falava de Jesus, falava que Jesus tinha sido crucificado e Deus tinha ressuscitado Jesus. Isso é a parte principal. Então, como isso é o principal do cristianismo, né, é a morte e ressurreição de Jesus, por isso que a celebração por excelência é o tríduo pascal, né? O tríduo pascal é a ceia, o julgamento, prisão, julgamento e morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então isso aí é o tríduo, é o centro da fé, né? A vigília pascal, então, é o centro do tríduo. Então nossa fé é baseada nisso, né? No Cristo que é o crucificado e ressuscitado. É essa a nossa principal fé. O Natal é secundário. O Natal não é a festa cristã. A festa cristã é a Páscoa, né? Então o Natal não é a festa cristã. A entrada de Jesus no mundo não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a entrega de Jesus, que faz com que todos nós sejamos salvos, né? É isso que é a nossa fé, né? A nossa fé, ela é a fé no crucificado ressuscitado, e não no meninozinho que nasceu na manjedoura. Aquilo ali é o início, né, de tudo, não é o tudo. Aí as pessoas falam Natal, a festa cristã. Não, Natal, até na música, Natal, a festa cristã. Não, Natal não é a festa cristã. A festa cristã é a Páscoa, né? E aí o Natal é o início, lá o início de tudo. Mas a Páscoa que é o tudo, é o fechamento de tudo que Jesus fez, é a plenitude de tudo que Jesus fez, é a Páscoa. Por isso que a Ascensão e o Pentecoste são importantes, porque eles são parte da Páscoa.
tudo isso é Páscoa. Pentecoste é o último dia da Páscoa, né? Tá? Então o ciclo pascal dura 50 dias, né? Então sem Pentecoste, sem Assunção, sem ressurreição, não tem fé cristã. A fé cristã é nisso aí, tá? Então é o evento fundante para a formação das primeiras comunidades, tanto que o batismo é o sacramento da imersão na morte e ressurreição de Jesus. A Eucaristia é o pão eucarístico, é o pão da última ceia, em que Jesus fala da morte e ressurreição. O pão eucarístico é o Cristo morto e ressuscitado, é o grão de trigo que foi triturado, foi morto, foi quebrado, né? E ali é o Cristo eucarístico, né? E a confirmação é isso, é o Pentecostes, é tudo Páscoa. O sacramento da iniciação cristã é tudo Páscoa. A missa é a Páscoa. Cada missa é celebrada a Páscoa, não é celebrado o Natal. Aliás, na missa de Natal se celebra a Páscoa. Jesus, toda vez que se celebra a Eucaristia, celebra a Páscoa. Então, esse é o evento fundante, é isso que nos torna cristão, é a morte e ressurreição de Jesus, né? Com tudo que significa a ressurreição, terminando lá no Pentecostes. Então, é isso que é o principal, e é isso que é esse que é o Evangelho, a boa notícia, né? A boa notícia é que ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou para que nós possamos ser ressuscitados com ele, né? É isso que Paulo diz, e é isso que os evangelhos vão reafirmar. Então, para a continuidade do movimento de Jesus, que ainda não podemos falar de cristianismo, né? Porque ainda não se separou do judaísmo. Então, para o movimento de Jesus, essa memória não está isolada da caminhada de Jesus e pode ser reconstruída nas narrativas evangélicas, ou seja, a cruz é uma consequência do modo como Jesus viveu. Então, quando eu conto a cruz, eu conto o porquê da cruz, eu conto o porquê que ele foi morto na cruz. Então, aí eu tenho que mostrar que ele foi fazendo em relação às pessoas, e por causa disso ele foi despertando o ódio, né? E a inveja daqueles que decidiram matá-lo. Então é a partir da cruz e ressurreição que as comunidades vão contar os eventos, ou recontar os eventos, os acontecimentos que foram anteriores à cruz, ligando sempre esses acontecimentos com a cruz, né? Então ele foi fazendo certas coisas que foi irritando as autoridades judaicas, né? Então eles vão reorganizar a história de Jesus. Eles não vão falar da história de Jesus toda. Cada evangelista vai pegar aquilo que interessa para mostrar para o seu público da melhor forma esse testemunho de fé de que aquele homem de Nazaré que foi crucificado é o Filho de Deus, é o Messias, o enviado para salvar a humanidade inteira. Aí vai pegar da vida de Jesus só aquilo que ajuda a compreender a cruz e a ressurreição. Na hora que vocês quiserem falar, pode interromper. Então, por que a gente chama a teologia da cruz? Porque a teologia é a mensagem divina, né? A mensagem inspirada. Então, a cruz, sem a teologia da cruz, ela é só uma tortura, né? Os homens, as pessoas, até um inocente, como Jesus, é torturado e colocado na cruz e morto, né? Então, acaba aí. É isso que a gente vai ver lá com os discípulos de Emaús, né? Acaba aí, acaba a fé, eles vão embora, não tem mais nada para fazer, estão decepcionados, se enganaram, Jesus não é o Messias. Nós pensávamos que ele fosse, mas ele já foi morto, né, crucificado, não era, né? É isso que eles estão dizendo, o próprio Jesus, né?
só há igreja porque Jesus foi atrás de cada um dos seus apóstolos, se mostrar para eles, para provar para eles que não era um maldito, porque se ele ressuscitou, ele não é maldito. Porque ninguém iria acreditar. As mulheres viram, disseram, e eles não acreditaram. Um crucificado não ressuscita. Então, Jesus teve que chegar até eles, né, como ressuscitado para eles, e chamar de novo, né, o verdadeiro chamado dos apóstolos não é anterior, porque os apóstolos não entenderam que Jesus não ia ser rei, ele seguia um cara que ia ser rei, que ia dar dinheiro para eles, que eles iam ganhar bastante, que iam ser ministros, que iam ser políticos, né? Então, eles seguiram Jesus por causa disso. Então, agora eles sabem que não é, que o reino de Jesus não é desse mundo, que ele morreu na cruz, mas ele está vivo, não é? Que ele age na igreja, que ele, por causa dele, nós ressuscitamos também, que nós, na oferta dele, nós também fomos ofertados ao Pai, etc. Né? Então, mas isso porque o ressuscitado teve que ir lá e falar com cada um, né, para poder resgatá-los, porque eles não acreditavam em ninguém. Né? Ninguém. Um crucificado não ressuscita, um crucificado fica vagando aí, nem reencontrar os antepassados, um crucificado não reencontra, é um amaldiçoado por Deus. Então as comunidades vão se lembrar de diversos eventos, vão contar, vão reconstruir, e aí o evangelista vai escolher, né, de tudo que elas têm de memória, de contar, vai colocar no evangelho só aquilo que ajuda o leitor a entender quem é Jesus. É porque Marcos quer que o leitor entenda quem é Jesus. Então, e que possa responder quem é Jesus. Então, por exemplo, num texto de hoje, da cura do filho do funcionário real, Jesus é uma pessoa que não tem preconceito, não faz acepção de pessoas, e a palavra dele, ele empenha a palavra, você pode confiar na palavra dele, por causa da palavra dele, você faz o que tem que fazer, sem titubear, porque a palavra dele é certa. Ajuda a entender quem é Jesus, e ajuda a saber que isso aí, sendo do jeito que Jesus ele não é bandido, ele não é um malfeitor, não é? É uma pessoa boa. Então é por isso que as comunidades também, elas só vão colocar por escrito aquilo que tem a ver com o modo como ela se reorganiza, com o público que é da comunidade, né? Se o público é judeu, é judeu que vai ler o evangelho, eu falo de um jeito, não é judeu, eu falo de outro jeito. Né? Então, a identificação da comunidade com Jesus é muito forte. Então, aquilo que Jesus viveu, a comunidade está vivendo na época que o evangelho está sendo escrito. A comunidade está sendo perseguida. Jesus foi perseguido e foi morto. E na época que o evangelho está sendo escrito, dezenas de anos depois, né, as comunidades estão sendo perseguidas e mortas. As pessoas da comunidade estão sendo mortas. Os discípulos já estão mortos, né, já sofreram martírio, já deram a vida por Jesus. Né? Então a comunidade se sente uma comunidade crucificada e sabe que vai ressuscitar, né? Porque foi assim que aconteceu com Jesus, é assim que vai acontecer com a comunidade. Né? Então, para o Evangelho de Marcos, Jesus é o Messias crucificado, é o Messias inaudito. Quer dizer, ninguém podia pensar num Messias ser crucificado. Isso aí não está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não fala do Messias crucificado. Isso nunca foi dito. Né? Nunca foi dito antes.
Ao contrário, o Antigo Testamento diz que se for crucificado não é o Messias, que é maldito, né? Então eles vão ter que fazer uma reinterpretação dos textos bíblicos para mostrar essa coisa que é a coisa mais inesperada, mais impactante para os leitores da época, que é mostrar que Jesus, mesmo tendo sido crucificado, é o Messias. Duas coisas que não se juntavam. Cruz e Messias eram coisas que não se juntavam. Então dizer que Jesus é o Messias crucificado é um absurdo para aquela época, né? E é isso que o Evangelho de Marcos vai falar, vai dizer, tá? Lucas vai falar uma forma mais forte, né? O centurião em Lucas diz, verdadeiramente esse homem era o justo, que é mais próximo. Mas o centurião que está lá na execução de Jesus, ele representa todos os povos que foram convertidos pela comunidade cristã, que reconheceram Jesus Filho de Deus. Agora, cuidado. Quando essas pessoas dizem Filho de Deus, elas não estão com a fé de Jesus como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso aí veio alguns séculos depois, não é? E com muita dificuldade. Então, não sei se vocês já viram aí a patrística, a história da igreja, que as controvérsias cristológicas foram muito fortes, né? Essa natureza divina de Jesus não foi aceita assim com tanta tranquilidade, não. Quando ele diz Filho de Deus, ele está dizendo um abençoado, uma pessoa que é protegida por Deus, que é acolhida por Deus, que Deus gosta dessa pessoa, né? Em Israel, o Filho de Deus, né, que eles acreditam, o Filho de Deus é o povo de Israel. É isso que Deus diz para Moisés. Moisés vai lá e fala para o faraó que ele solte meu filho, né? Meu filho amado, é Israel. Quando lá o profeta Isaías diz que quando Israel era criança, né, eu cuidei dele, um pai, eu colocava perto do rosto, etc. E o Oséias diz, do Egito eu chamei meu filho, está falando de Israel, né? Então, o Filho de Deus era Israel, né? O povo de Israel todo. Então, é o povo que é abençoado por Deus, consagrado a Deus. O Filho de Deus é um consagrado a Deus, é uma pessoa amada por Deus, né? Tá? Ele não... o centurião está demonstrando uma fé de que aquele homem que foi morto ali como um bandido, o pior dos bandidos, ele na realidade é um filho de Deus, é uma pessoa boa, é uma pessoa santa, uma pessoa justa, né? Uma pessoa que não deveria estar ali. E aquele centurião representa todos nós que depois viemos a acreditar. Nós não somos judeus, todos os que não são judeus que vieram acreditar em Jesus, né? E conseguiram ver, né? Porque exatamente foram os que não eram judeus que conseguiram ver com mais facilidade a morte de Jesus como uma bênção para a humanidade. Porque os judeus tiveram mais dificuldade, porque os judeus tinham que ficar contra a Torá, gente. É muito difícil ficar contra o que você crê. Ora, se alguém chega aí e começa a falar da Eucaristia, tentando te convencer que ali não é o que você acredita, você não vai querer. Você vai resistir, porque é o núcleo da sua fé. A Torá é tudo para o judeu. A Torá é tudo. Como é que a Torá diz que quem morre na cruz é um maldito, e aí vem você e diz que não, quem morre na cruz é abençoado por Deus? Não tem condição. A pessoa tem que ir contra as escrituras, tem que ir contra a própria fé, não é isso? Então não é fácil não, é muito difícil mesmo, é um grande sacrifício, né? Então tem que ter uma experiência espiritual, a gente tem que ver como foi que Paulo foi convencido, por causa de uma experiência espiritual, porque senão, pela cabeça ele nunca seria convencido, porque ele teria que abrir mão da fé que ele tem na Escritura. E ele era um homem da Escritura, ele era um fariseu. O fariseu é o homem da Escritura, é o homem
que entende, que compreende, que interpreta a Escritura, né? Que vive a Escritura nos mínimos detalhes. O fariseu vive a Escritura, ele paga o dízimo da hortelã, né? Ele vive no mínimo detalhe a Escritura, né? Ele pratica tudo bem minuciosamente, né? Então, não aceitar aquilo que o Deuteronômio diz é impensável, né? Tá? Então, foi muito difícil, certo? Então, Jesus, caminhando para Jerusalém, ele não vai deixar ninguém sem o seu evangelho, sem a sua mensagem de que Deus é amor, Deus é perdão. Não vai deixar ninguém, nem aqueles que odeiam Jesus vão ficar sem ouvir, todos vão ouvir, e também as autoridades romanas também vão ouvir, né? O único jeito de Pilatos ouvir o evangelho da boca de Jesus, é Jesus estando preso, né? Não tem outro jeito. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Paulo só pôde ir evangelizar em Roma, né, porque ele foi preso. Então ele foi preso e ficou lá em Roma muito tempo, e lá ele foi evangelizando a alta cúpula, né? Tá? Então, certas coisas exigem sacrifício, né? Como a gente bem ali fazer uma celebração da palavra, que eu também vou, dar uma palestra ali, dar uma aula ali. Não, era, às vezes, para que isso fosse, para que alguém ouvisse o evangelho, alguém tinha que ser preso e ser julgado, se explicar, né? Se explicar. Paulo ficou lá preso 2 anos, sendo sempre chamado. Toda vez que ele era chamado, ele falava de Jesus. Podia passar o resto da vida dele preso, desde que ele falasse de Jesus para aquelas autoridades. Mudou a autoridade, mudou o procônsul, ele falou para o novo procônsul, né? Então é assim que funciona a coisa, né? Tá? Então, às vezes exige muito sacrifício. Então, eu sei que o fato de Jesus ser preso fez com que o sumo sacerdote ouvisse o evangelho, Pilatos ouvisse o evangelho, todo o pessoal que frequentava aquele ambiente, tanto do sumo sacerdote quanto de Pilatos, tiveram que ouvir, né? E ver o rosto de Jesus na paz, no silêncio, saber que ele não era um rebelde, não era um revolucionário, que ele não tinha violência, que ele não ia agir com violência. Tiveram que encarar aquela pessoa que é Jesus, né? A própria presença de Jesus ali evangelizava, né? É isso. Então eles vão escrever primeiramente a morte de Jesus de acordo com as Escrituras, mostrando que Jesus não foi o primeiro, em primeira pessoa, a ser perseguida, sendo gente boa e ser perseguido, né? Então, ele faz parte de toda uma corrente de pessoas justas, pessoas boas, pessoas inocentes, que por causa da sua fidelidade a Deus foram perseguidas e mortas também, né? Então, para a comunidade primitiva, o destino de Jesus deve corresponder à Sagrada Escritura. Então ele planificou as Escrituras, né? Ele levou a sério as Escrituras, e aí aquilo que já tinha acontecido com tantas pessoas também aconteceu com ele. Ele está dentro de uma corrente de martírio. Ele não é o primeiro mártir, ele é uma planificação de todos aqueles outros que já foram condenados e mortos de forma injusta, né? Então a pregação apostólica assumiu o princípio de ser expositora da Escritura. Então agora ela lê, ela interpreta as Escrituras, a comunidade primitiva, à luz da ressurreição de Jesus, à luz de tudo que aconteceu com Jesus. Então, para a comunidade primitiva, as comunidades lá do início, as Escrituras falam sobre Jesus, mas não assim, literalmente. Você tem que garimpar, tem que cavar, tem que meditar as Escrituras para perceber aquilo que nas Escrituras, se a gente interpretar,
fala sobre Jesus. Se pegar o pé da letra sem interpretar, não fala sobre Jesus, né? Porque não fala em nenhum Messias crucificado, tá certo? Então, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus completam, plenificam as Escrituras, mas também recebem suas luzes das Escrituras. E as Escrituras que existiam aqui eram o Antigo Testamento, né? Então eles vão usar o Antigo Testamento, porque o Novo não existe ainda. Tem as cartas de Paulo, mas é uma coisa bem pessoal para as comunidades, não é tida ainda como Escritura, né? E aqui as Escrituras que eles têm é o Antigo Testamento. Então essa consciência ajuda, porque eles vão pegar salmos, eles vão pegar textos dos profetas, dos salmos, e vão mostrar que todos aqueles acontecimentos da cruz estavam lá, não é? Podem ser melhor compreendidos quando a gente reza esses acontecimentos da cruz junto com os salmos. Aquilo que acontece com os discípulos de Emaús é o que aconteceu na realidade com a comunidade, que foi não conseguia entender a morte de Jesus, não conseguia perceber como é que Jesus morreu na cruz e era o Messias. Então Jesus explica as Escrituras, quer dizer, eu vejo a explicação disso que é difícil para mim entender lá nas Escrituras. Se eu voltar às Escrituras, se eu celebrar o mistério pascal, se eu celebrar a Eucaristia, se eu, na minha caminhada, né, na caminhada da comunidade, você vê que a comunidade está ali caminhando, é representada pelos dois, né? Na caminhada da comunidade, né, ali é que as Escrituras vão sendo compreendidas, na liturgia, né, que a vida de Jesus e a morte de Jesus vão sendo compreendidas. E então as atitudes de Jesus perante o Antigo Testamento, né? Primeiro, a comunidade vai se preocupar em narrar a morte de Jesus de acordo com o Antigo Testamento. Depois ela vai mostrar que Jesus interpretava na vida dele, ele interpretava todo o tempo o Antigo Testamento, que a mensagem de Jesus ela tem uma continuidade com o Antigo Testamento. Então Jesus resumiu toda a lei, né, todo o Pentateuco, toda a lei em duas leis, em dois mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo, né? Ele inseriu o decálogo na sua pregação. Ele disse inclusive na passagem que vai ter sobre o homem rico, né, ele diz: olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele: olha, se você é judeu, você sabe, cumpra os mandamentos, né? Então ele valorizou isso, né? E ele foi contra as interpretações ao pé da letra. Jesus não aceitava esse tipo de interpretação, porque esse tipo de interpretação é uma interpretação que mata as pessoas, que sobrecarrega as pessoas, que exclui as pessoas, né? Que não acredita que diminui o poder de Deus, né? Que é uma limitação. Ele diz: vocês desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Ele diz para os saduceus: vocês não acreditam, vocês não sabem do poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer e tudo. Vocês limitam tudo nessa coisinha aí ao pé da letra, né? Os saduceus não acreditavam em ressurreição, por exemplo. Então, o Marcos vai ter essa ideia e os outros evangelhos vão seguir essa ideia, né? A ideia é dividir o texto em três partes. O ministério de Jesus vai ser um ministério que ele vai começar na Galileia e vai terminar em Jerusalém, que é a Judéia, né? Então, ele ensina nas sinagogas, ele ensina o evangelho do reino
e ele cura as doenças e faz os exorcismos. Esse é o tríplice ministério de Jesus, né? O que Jesus faz? Ensina na sinagoga, discute, ensina na sinagoga, vai sempre na sinagoga, ele anuncia o evangelho do reino e ele faz os prodígios, as curas e os exorcismos, né? E até quando vocês abrirem esse slide, eu vou colocar lá no Google Classroom, vocês têm um link aqui embaixo, né? Que eu queria que vocês clicassem e lessem essa postagem bem pequena, né? É uma postagem de um blog que fala assim: a geografia, a Galileia é um assunto de geografia ou é um assunto de teologia? No Evangelho de Marcos, né? Quer dizer, a Galileia é uma região, toda a região norte da terra de Israel no tempo de Jesus. Mas não é só uma questão geográfica. A Galileia, ela é uma questão teológica, né? Porque a Galileia, ela envolve um tipo de religião, um tipo de judaísmo que não é o judaísmo da Judéia. É um judaísmo mais aberto, um judaísmo que é o judaísmo dos rebeldes, é um judaísmo que une fé e vida e que acha que enquanto o imperador está no poder, eles não vão poder nunca servir a Deus direito, que eles não têm dignidade, né? É um judaísmo que não exclui o estrangeiro, por exemplo, que é um judaísmo até sincrético. Então a Galileia é desprezada, a Galileia é a gentalha, ninguém, não pode vir nada que preste da Galileia, né? Então é por isso que a Galileia não é só uma questão geográfica nos evangelhos, ela é muito mais do que isso, né? É aqueles que são rejeitados que Jesus se faz um deles. Jesus é galileu, né? Tá? Então o ministério de Jesus se divide em três aspectos: ida à sinagoga, anúncio do evangelho para as multidões e as curas e exorcismos, que são os sinais de que o reino chegou, né? As curas e exorcismos não podem estar separados do anúncio do reino. É porque o reino chegou que o mal tem que ceder espaço, né? Então o mal está aí e o reino chegou. É como se o mal fosse a treva, né? E aí o reino é a luz. Quando a luz chega, a treva se desfaz. Então essas curas e esses exorcismos são os sinais de que o reino realmente chegou, o reino está aí. Então os sinóticos se dividem assim, que é assim que Marcos divide e os sinóticos dividem. Eles acrescentam coisas, mas tanto antes quanto depois, mas eles se dividem assim: ministério de Jesus na Galileia, depois Jesus vai para a Judéia e acontece lá a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Que nós celebramos no Domingo de Ramos. Jesus ensina em Jerusalém, vai ao templo, ensina. Aí chega a celebração da Páscoa, Jesus é preso, é julgado, é morto, é crucificado e é ressuscitado. Então se divide em três partes sempre, né? Essas três partes aí de Marcos vão estar dentro dos evangelhos, porque os outros dois retomaram tudo isso aí de Marcos. Aí uns vão acrescentar uma grande viagem, que é o caso de Lucas, vai transformar essa ida da Galileia para a Judéia numa grande viagem. Mateus e Lucas vão acrescentar o início, que são os evangelhos da infância, vão acrescentar o final, que são várias aparições do ressuscitado, né, que Marcos não tem, eles vão acrescentar, mas o miolo é igual Marcos, né, que é toda aquela parte de Marcos que vocês viram lá nos gráficos.